Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos ler a última parte do artigo Performance de la valeur, Performance do Valor, de Fábio Quinas. Não deixe de ver aqui no card o vídeo, o link aqui embaixo para acompanhar a leitura desde o início. Não deixe de curtir esse vídeo, curtir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas leituras, nas nossas playlists de dramaturgia, literatura e teatralidades. Bom, preparados? Pegue então seu chá, café, água, o que quiserem. Pode tomar café porque ainda não é 17 horas. E vamos à última parte de performance do valor. Frente ao espelho, forma e substância. O espetáculo é uma espécie de performance do valor e performance é, à sua maneira, o espetáculo do valor. Pode-se dizer que a performance é uma técnica usada para a encenação do valor. A mercadoria é a forma-valor por excelência, tanto quanto o dinheiro e o trabalho. Sob o sistema social capitalista, todas as suas formas se tornam intercambiáveis e complementares. Dinheiro e trabalho são mercadorias, dinheiro e mercadoria são trabalho e assim por diante. O valor é uma abstração que coloca todas essas formas em paralelo, submete-os a um tipo de medida, a um protótipo virtual de medição. Marx estudou a forma, a substância e a grandeza do valor. A substância do valor é o trabalho. Traduzimos a substância da performance como um valor. Quanto à sua forma, performance já é um tipo de movimentos de formas, então performance é praticamente sinônimo de ação. A substância do valor é o trabalho. A forma do valor é o valor de troca. A substância da performance é o valor. A forma da performance é movimentos de formas, e também formas em ação. No entanto, o valor como substância da performance pode ser definido por sua própria substância como ações, ou melhor, uma ação de sua forma, e sua forma é a troca. Então, troca e ação são forma e substância do valor, que é a substância da performance. Colocamos ação e troca em movimento e teremos a performance. A grandeza da performance, seu aspecto quantitativo, é medida pela força do deslocamento de tempo e troca. Sua grandeza é medida pela reversão do que é acordado como tempo e troca. Sua grandeza está, de fato, relacionada à sua qualidade. É importante revelar as conexões entre forma, substância e magnitude da performance, ou seja, de se poder constatar como a performance surge da forma-valor. Além do mais, mostrar como a performance se manifesta ou aparece tal qual uma ferramenta do valor. Assim, a performance torna-se um instrumento do valor. É um artifício que combina necessidade e contingência em relação ao valor. Em outras palavras, a performance é uma estratégia do valor que manobra necessidade e contingência. Segundo Rubin, em Marx, Das Kapital, o Capital, foi de importância decisiva descobrir a conexão interna necessária entre forma, substância e grandeza do valor, isto é, expresso de maneira ideal, de provar que a forma do valor nasce do conceito de valor. No século XXI, é importante e decisivo compreender como performance e valor se refletem em injunções que oscilam entre necessidade e contingência, que contemplam suas formas e sua essência. Para se fazer uma crítica da performance, é evidente que precisamos desenvolver um questionamento filosófico do conceito de forma em relação à sua dependência frente ao conceito de valor. A problemática de sua substância ressurge. Desenvolver esses conceitos filosoficamente pode nos ajudar a fazer uma verdadeira crítica da economia política das artes. Não é uma tarefa fácil, mas você está convidado. A metodologia utilizada por Marx, através de Rubin, auxilia na compreensão de como o trabalho e a ação, tomados em conjunto, refletem-se no interior da produtividade e da performatividade. Neutralidade referencial. Quanto vale uma hora de fabricação, mais uma hora de exposição à loja, mais uma hora de publicidade do produto e ainda uma hora de negociação de ações na bolsa de valores? Isso é um cálculo aparentemente irracional, no entanto,
bastante viável e até indispensável nesta fase do capitalismo neoliberal. Todos esses elementos são parte de um cálculo de produtividade. O valor requer uma referência face à noção de produção, e isso deve tornar-se natural. Produzir e trabalhar se tornam sinônimos. A produção é algo visível, um nome, mas a produtividade é um cálculo, resultado de comparações, isto é, uma técnica, um protocolo e uma ferramenta do sistema de produção. A performance na arte é o coração da produção sem objetivo, ação desinteressada. A performatividade é um protocolo, um dispositivo dessa performance desinteressada. A noção de performance está intrinsecamente relacionada à da produtividade, seja concreta ou abstrata. O valor de uso é praticamente inútil tanto para a performance quanto para o cálculo da produtividade. A performance industrial é o coração da produção abstrata. Não importa o que se produz, o importante é garantir sua performance e, com isso, sua produção de valor. Se você está fora do mercado, você não está produzindo valor e você está fora da vida econômica da arte. Repetimos, o valor do uso ou a utilidade imediata das coisas é praticamente inútil para a performance artística, industrial ou esportiva. O mercado permite a produção de valores artísticos, industriais e esportivos. Para o trabalhador, essa produção é abstrata. Ele deve agir, fazer, fabricar e assim participar da performance da empresa. Em sua ação, ele deve ser performante. Desse modo, ele é valorizado e explorado de acordo com sua performance. O cálculo de sua performance é individualizado, mas, na verdade, o que é calculado não é ele, o trabalhador, mas seu posto de trabalho. Ele é apenas um peão de uma performatividade calculada de acordo com uma produtividade média proveniente do mercado das performances industriais. Ele é feito para acreditar que ele é o senhor da sua função, mas ele é seu servo. Sua performance participa e pertence à lógica do mercado. Assim, a performance do valor está estreitamente relacionada à performatividade. Os atos ganham valor quando são performativos. Entre aspas, este elemento de análise enfatiza primeiramente o aspecto definitivamente determinado de qualquer ação performativa. Nenhuma situação de enunciação pode ser considerada como performativa em si mesma. A performatividade se apresenta sempre num mundo específico o qual ela ajuda a estabelecer ou a manter. Denis, 2006. Fecha aspas. É na troca que o valor se implementa. Ele estabelece a cena. Ele performa. O valor e suas formas, as formas a partir das quais ele aparece, ele se torna visível, podem escapar de olhares críticos graças ao seu dispositivo performativo. Há um desvio crítico em relação à contestação do capitalismo. Não criticamos o valor por aquilo que ele é ou o que ele causa, mas por suas aparências. O espetáculo da mercadoria, a exploração do trabalho, a desigualdade monetária. Todos estes são dispositivos performativos a serviço do valor. Eles existem para e em função do valor. Eles sustentam as necessidades do crescimento, PIB. As ferramentas do valor se misturam às causas e às consequências da valorização do valor, da acumulação dos capitais. Para uma crítica da economia política contemporânea, é necessário entender quais são os meios que configuram o valor, quais são seus dispositivos. A performatividade é a lógica por trás desses dispositivos performativos. O neoliberalismo foi um grande ateliê de experimentações de dispositivos performativos. É claro que esses dispositivos pertencem a uma lógica de mundo. O conjunto desses dispositivos forma o que se chama performance. A lógica da performance contribui para a manutenção do sistema social com base no valor. O importante é o processo, mas não o que fazemos ou o que produzimos. A performance na arte pode ser levada a fazer uma crítica da produtividade, mas a produtividade e a eficiência são paradigmas da performance.
Assim, trata-se de uma crítica obrigada a se referir a esses paradigmas, ou mesmo a reverenciá-los, involuntariamente, por sua própria vontade. Ser ou não ser performante, eis a questão. Dessa forma, podemos dizer que a performance se retroalimenta do valor através da crítica da produtividade. Portanto, trata-se principalmente de uma pseudocrítica, porque a performance só pode existir quando está relacionada ao valor. Este raciocínio faz parte de uma necessidade de revisitar os processos de autocrítica dos artistas da performance. Não deve ser tomado como um raciocínio simplista ou conservador. A questão está aberta. Existe uma performatividade que pode causar um curto-circuito à sua própria força motriz e, assim, a forma valor? Será que o progresso foi, para o capitalismo do século XIX, o que a performance é para o capitalismo no século XX? Progresso e performance foram motor e ferramenta da valorização do valor? Sobrevivência e direito. Nosso sistema social baseia-se em interesses cruzados entre ética, ciência e direito, sob uma tradição ilusória de racionalidade e universalidade de formas do valor: arte, dinheiro, trabalho, mercadoria. Eles são também formas de mercadoria e essas formas participam de uma lógica de acumulação de capital. É o processo de valorização. A performance do valor é o atuante e o resultante de todos os processos de valorização. Processos que exigem um transpassar as formas mais diversas: trabalho, dinheiro, máquinas. A performance, garantindo assim a sobrevivência do valor como forma constitutiva do nosso sistema social, econômico, artístico, jurídico, científico, político, etc. As relações sociais são realizadas por meio de apropriações. Trata-se de algo que temos e essa coisa detém valor. Por exemplo, minha criatividade deve deixar-se apropriar pela noção de valor para existir socialmente. Caso contrário, não será reconhecida como tal. É criativa apenas se presta serviço, se produz coisas, senão torna-se gratuita. A economia criativa é um bom exemplo dessas tentativas de reinventar dispositivos de valor. Tal valor só pode ser expresso pela sua concorrência, por uma estruturação comparativa com outros valores. O preço de mercado determinará se o meu dispositivo é suficientemente criativo. Sua criatividade deve ser performante em relação ao valor, de modo que a criatividade dos dispositivos performativos siga um sistema de colaboração competitiva. As relações sociais, a forma com a qual as pessoas praticam suas trocas, são partes integrantes desses dispositivos. Essa performance do valor corresponde à maneira como nos correlacionamos. Aqui constatamos o paradigma do valor e sua ambiguidade ontológica. Porque o valor não é uma propriedade dos objetos. Ele não é concebido em relações sociais específicas. No entanto, quando trocamos, fazemos continuamente referências e reverências ao valor, em uma adesão voluntária e praticamente não consciente. O valor é fruto das relações sociais gerais organizadas em uma economia política de mercado. A questão não está mais no que produzimos, mas como nossos meios de produção e seus produtos nos moldaram a sua imagem e comportamento. As vontades do mercado mostram-nos claramente como esse sujeito autômato pode engendrar, conceber e submeter as relações humanas. Os intercâmbios entre as coisas, dos quais participam as pessoas físicas e, sobretudo, as pessoas morais, as empresas, são tidos pelo direito como relações entre sujeitos livres. A troca é regida por contratos. O casamento e o amor serve como um exemplo de um contrato social que prevê regular a relação de propriedades e de valores, direitos dos filhos, impostos e herança. Toda ação social é regida por uma normatividade social, a lei. O direito garante, assim, uma legitimidade para as performances de valor. Último título, Aformance.
A performance é um dispositivo lógico do movimento de valorização no período neoliberal. Ela corrobora um mundo a manter ou a se reinstaurar. Ela serve como metodologia e praxis ao valor, sendo uma expressão dos valores dominantes e nos quais ela impregna sua contestação. A performance tornou-se a reificação das criações em uma espécie de consumo artístico da produção e da fetichização das formas. Ela incorpora o princípio de produção, estando sempre submetida à valorização, tornando-se a arte de encantamento do modo gerencial, da operacionalidade do valor e sua ferramenta. O valor provoca o encantamento da performance, ao mesmo tempo que a performance encanta o valor. É uma arte reacional, ou melhor, que reage em sua atitude e ações. Reações vigorosas ocorrem durante determinadas performances, podendo provocar respostas reativas e virulentas do público. Tanto na indiferença como na reação, a arte da performance retrata bem as formas-valor e também a agitação dos valores morais que se opõem ao capital. Liminal em seu discurso, todo ato performativo é, no entanto, resistência, na medida em que existe uma condição autorizada e necessária de transgressão cultural. Em um jogo com seus limites, ele só pode estar engajado em uma resistência que não escapa à lógica do sistema de valor. Portanto, como uma resistência em um motor, atuando na intensidade da corrente entre formas e valores, estando esta corrente controlada e adaptada por esse ato performativo. O Estado, a nação, o contrato social, o Código Civil caracterizam o direito e ordenam o mundo ocidental. Nos direitos do homem e do cidadão, vemos o fundamento da defesa e da proteção do valor, do mercado e da mercadoria. Progresso e mercado seguem a sequência lógica de uma maneira de conceber a história. São ideais de uma lógica de continuação, do ir em frente pela valorização, acumulação e crescimento. É um movimento que permite o equilíbrio. Estamos sempre engajados em permanente mobilização. Consulte Peter Sloterdijk, 2000. A mobilização infinita. Como se estabelecer em outra lógica? Desvalorizar a performance significa anular sua potência de agir, colocando-a de lado em um além da forma, aformance ou paraformance. Hamaker se serve da palavra afirmativo, a partir de um estudo sobre a greve e a violência baseado em Walter Benjamin e também certamente nas teorias dos atos de fala de Austin e Searle. Aqui outra lógica seria ficar fora ou ao lado dessa doxa da forma sob ingerência. A anti-violência pura de uma greve geral, em que ela não visa nada e se recusa a tomar posição, é o exemplo de uma recusa total de ação, uma desmobilização da forma. Assim, isso significa desempreender uma ação, retroceder ao seu valor nulo em uma resistência nula e, assim, escapar da influência do perfeito e do aperfeiçoamento. A afformance quer romper o ciclo da efetivação das formas através de um desengajamento, uma desmobilização do movimento de valorização, para se esquivar, dessa maneira, do valor como forma. Parar as máquinas, as trocas de dinheiro, a circulação de mercadorias, não causa necessariamente uma pane geral ou uma perturbação maior nas relações entre as pessoas, como mostram os meios de comunicação. Nessas situações, pode até surgir uma espécie de realização, um alívio através de um silêncio afirmativo. Isso é violento para o sistema produtivista, mas não necessariamente para os seres humanos. Essa violência zero significa a rejeição da ação, da comparação, da medição, da performance e, consequentemente, do valor. Então, em contraste com a ação performativa, a noção de afirmativo significa uma deposição, uma desinstauração de um movimento dirigido a algo, uma contra-violência.
É uma não apresentação, não formação. Abstenção mesmo de ir para ou contra uma ação. Trata-se de se colocar ao lado da forma, além do valor, evitando e contornando a valorização do capital. Os fenômenos afirmativos surgem em contraste com os dados e os atos performativos. Eles não provocam efeitos através das formas, mas surgem como eventos sob uma outra óptica de um mundo sem retenção, em que os atos se tornam fluxos sem ação nem reação, mas ligações ativas que se respondem e estimulam. A affirmance abre caminho para uma outra frequência de percepção. Assim, ela ativa outras dimensões, abrindo-se para outras circunstâncias, para outras maneiras não habituais de perceber, sem aspirar mudanças, mas dando-lhe a possibilidade de se atualizar. É possível que a noção de desinstauração do valor possa definir melhor a rejeição da valorização. Recusar-se a aceitar o sequestro da sociedade para apoiar o crescimento e recusar-se a aceitar o desenvolvimento sustentável como um tributo ecológico. Existe assim um potencial de desconexão ou desativação do modo produtivo e uma abertura a um pensamento, a ação não hegemônico, que não participa de uma estimulação das formas e não se desdobra ao valor. A affirmance busca a não conformação, vai contra os paradigmas do que é pensado e construído através do par forma-valor. Com a noção de ação passiva, definida por Benjamin, é possível ir além do primado da forma e do fenômeno performativo, desconstruir a estética, seus sentidos e suas formas. Não é uma resistência às formas, mas um desposicionamento, ou um descondicionamento de seus sentidos, uma forma de superar a psique das formas. A affirmance não performa, é um meio sem fim, situada além da interação entre forma e valor. Ela causa um curto-circuito nessa lógica do fetichismo da performance sob a marca do produtivismo. Em uma perspectiva fora do status quo, ela é atenta ao que não se pode mensurar, à interrupção da lei das formas padronizadas, modo de suspeição da forma. Fim do artigo. A seguir uma lista breve de referências. Referências ao texto. CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales da França, citado 3 vezes. Jérôme Denis, préface, Les nouveaux visages de la performativité. Études de communication, Lille, 2006. Go, Jean-Joseph, Frivolité de la valeur, essai sur l'imaginaire du capitalisme, Paris, 2000. Go, Jean-Joseph, L'art et l'argent, La rupture modernisme, 1860-1920, Paris, 2011. Guillaume Chantal, Charles Fourier ou La pensée en contre-marche, Neuvien-Champagne, Les passagers clandestins, 2013. Hamaker Werner, Affirmative Strike, Benjamin's Critique of Violence, in Andrew Benjamin. Peter Osborne, editores. Walter Benjamin Philosophy, Destruction and Experience, 2017. Hamaker Werner, Affirmative Strike, 94. Jappe Anselm, Guy Debord Marcel, 95. Kurz Robert, Dinheiro Sem Valor, Lisboa, 2014. Lopes Carlos Pérez, La Grève Générale comme Problème Philosophique, Walter Benjamin et Georges Sorel, 2012. Marx, Karl, Das Kapital, Le Capital, version électronique do Capital, com a tradução de Joseph Roy, 2017. Mazurier, Stéphane, Petit lexique étymologique, Reims, 2008. Rubin Isaac, Essai sur la théorie de la valeur de Marx, Paris, 2009. Sloterdijk, Peter,
La mobilisation infinie vers une critique de la cinétique politique, Paris 2000. E por último, Oceane Louis, La civilisation comme représentation, Revue philosophique, Paris 2015. Bem, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, estamos no YouTube, é só voltar e assistir novamente quantas vezes quiser. Agradeço sua interação, deixe aqui comentários, perguntas, críticas. Vamos interagir. Um abraço, até os próximos vídeos.